Distrito Federal alcançou a taxa de transmissão de 1,08. Isso significa que o número de pessoas com a Covid-19 está em uma crescente nesse momento, viu? Apesar desse dado, as mortes e os casos estão em queda na média móvel, aquela que leva em consideração os últimos 7 dias. Vamos entender melhor isso, esse contexto da pandemia aqui no DF? A reportagem é da Cris Otaviano. A taxa de transmissibilidade subiu ligeiramente. Está em 1,08. Significa dizer que o número de pessoas com Covid-19 está em uma crescente no DF neste momento. Também significa que cada 100 pessoas infectadas com a doença estão transmitindo o vírus para 108 indivíduos. O ápice do índice de transmissibilidade no DF aconteceu no início da pandemia no ano passado, quando tivemos índice de transmissão de 2,61. Em março deste ano, ao alcançarmos 1,38, o governador Ibanez Rocha decretou um novo lockdown. A última vez que a cidade registrou o índice 1,08 foi há 15 dias. Mas, para este infectologista, o número neste patamar é um alerta para quem acha que a pandemia acabou e insiste em desrespeitar as medidas de distanciamento. E é muito importante destacar que quando está acima de 1, pode levar a um descontrole da pandemia. Então é necessário observar realmente todas as questões de distanciamento, para não ter aí, quem sabe, um processo de restrição novamente de diversas atividades. A variante Delta pode ser um complicador na superação da pandemia. O DF já tem transmissão doméstica do tipo da doença. Significa ter brasiliense transmitindo a mutação do vírus sem ter saído da cidade. A Delta é 8 vezes mais transmissível que a primeira variante do coronavírus. Uma maior incidência de Delta na cidade pode aumentar a velocidade de transmissão da doença. Uma pessoa infectada pela variante Delta, ela vai passar para 8 pessoas. E com isso vai espalhar muito mais a doença. E realmente a Delta está com uma transmissão comunitária aqui no Distrito Federal, por isso que os cuidados de distanciamento devem continuar, mesmo com as pessoas vacinadas. Ainda para este infectologista, o recado é apenas um: não acabou a pandemia. Índices de transmissibilidade acima de 1 podem atrapalhar a cidade a alcançar a chamada imunidade de rebanho, que controlaria o número de contaminação da doença no DF. É preciso seguir com a vacinação e com as determinações de saúde para inibir a transmissão. Pessoas têm que completar o esquema vacinal, precisam ser vacinadas realmente, aguardar pelo menos 10 dias depois do esquema vacinal estar completo, para aquelas vacinas de 2 doses. A pandemia não acabou ainda, temos que continuar tendo todos os cuidados e comportamentos de proteção nossa e dos nossos entes queridos, principalmente aqueles que têm comorbidades. Vacinar é essencial, evitar aglomeração e continuar usando a máscara de maneira correta. Pois é, então tem que ficar atento porque os números estão subindo e a gente precisa ter cuidado, né?